Maravilha. E eu lembro no ano passado até que a gente conversou sobre um estudo que saiu sobre os investimentos em grupos de anjos que estavam tendo crescimentos muito acima até do investimento anjo em startup normalmente. E por algumas questões. Me explica um pouquinho o que está acontecendo com os grupos de anjos. Por que está tendo Acho esse que tem um movimento? ponto super relevante, porque de fato quando a gente estava conversando no ano passado e até no comecinho da pandemia, muita coisa aconteceu, né. Inevitavelmente no comecinho do processo da pandemia, o investimento tendeu a cair, mas acho que para todo mundo, porque o pessoal começou a segurar um pouco mais para entender como o mercado seria direcionado, mas muito rapidamente começou a aparecer muita oportunidade de investimento também. Dentro dos grupos de investimento anjo, que é quando as pessoas têm interesse em comum se juntam para fazer investimento, né? Então, no final, esse acaba sendo o principal objetivo do grupo de investimento anjo. Você acaba juntando pessoas para elas avaliarem em conjunto uma oportunidade e fazerem cheques em conjunto em cima de oportunidades que não necessariamente você teria networking suficiente para receber essas informações ou acesso a essa oportunidade de investimento, e às vezes você não tem todos os skills necessários para fazer a avaliação do projeto, né? Então faz sentido juntar várias cabeças aqui para a gente conseguir tomar uma decisão em conjunto. Então é muito mais. Não vou falar que é seguro, mas é muito mais fácil o processo de investimento anjo, ele é muito mais estruturado e organizado do que você tomar uma decisão sozinho. Então, até em cima dessa reportagem que você comentou, o que aconteceu foi que os investidores individuais começaram a segurar um pouco mais os investimentos anjos ao longo pelo menos do último ano, por conta até desse motivo que eu acabei de listar, né? De você fazer ou tomar um risco sozinho, mas ao mesmo tempo os investimentos anjos em grupo aumentaram. Então as pessoas começaram a se juntar com outras pessoas para fazer o investimento, porque você começou a diluir um pouco mais esse risco e começar a trazer mais oportunidades para dentro do processo de deal flow. Um pouco mais de detalhe, Vitor, como é que é? Conta pra gente como é que é esse processo, desde o deal flow e até o processo de análise do investimento e troca entre as pessoas do grupo e a tomar decisão dentro de um grupo de anjos. Se puder contar um pouco mais de detalhe. Legal. Eu vou dar a experiência. Eu participo de alguns grupos de investimento hoje. O Inspirangels que eu ajudei a criar hoje, eu sou o presidente, então consigo falar com um pouco mais de propriedade sobre o processo inteiro. Mas cada grupo acaba sendo muito específico em relação ao processo de deal flow, de originação, investimento, tá? No geral, o que acontece existem indicações que acontecem no mercado para essas startups entrarem no processo de deal flow. Não é obrigatório, mas acaba sempre, como no mercado de VC acontece também, acaba sendo bom para validação desse projeto. Então, as startups elas se inscrevem numa plataforma, isso cai internamente para um grupo. No nosso caso, a gente chama lá de grupo de deal flow, que vai fazer essa avaliação dessas oportunidades e vai fazer os primeiros filtros iniciais. Entender se o valuation faz sentido para a nossa comunidade, né, para o nosso grupo, se a tese de investimento faz sentido, se a gente entende o que está lá, porque se aparecer um projeto muito, muito específico, talvez a gente não tenha nem capacidade de fazer esse processo de avaliação e faz mais sentido a gente declinar nesse caso. Então, passadas essas etapas iniciais, a gente monta, no nosso caso, a gente tem um comitê de investimentos que a gente pega esses projetos que foram aprovados nessas primeiras etapas, a gente faz uma espécie de votação para conseguir determinar quais vão ser os projetos que vão ser apresentados para todos os membros. Aí a gente cria um dia que que a gente chama de plenária para apresentar esses projetos para nossa base de membros. Existindo interesse desses membros, ou individualmente, né, em avançar com a análise, eles entram num grupo, que é um grupo de análise, para entender um pouco mais, fazer novas conversas com o empreendedor. A gente entra numa etapa de pergunta e resposta, de Q&A, para pedir mais informações. E aí a gente toma a decisão dentro desses grupos de quem tem interesse de investir. Acho que é importante ressaltar, né, Donato, que no final a determinação de quem vai ou não vai investir é 100% individual. Por mais que você participe de um grupo, o grupo de fato é para fomentar, originar, fazer networking e você, lógico, tomar a decisão em conjunto. Mas no final, a decisão de se você vai fazer o cheque ou não, ou quanto que vai ser o tamanho desse cheque ou não, vai depender 100% de cada um dos membros, né?